Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor e já deixe aí o seu like. Semana passada conversamos então sobre a ideia de sempre recomeçar, de sempre quando cairmos, quando errarmos, nos levantarmos, porque a experiência de nos levantar deve ser contínua. Persista, sempre se levante, sempre comece de novo a partir do seu erro e reconheça aí os seus erros para que você não caia de novo do mesmo jeito. Vendo então pelo lado negativo da coisa, se o que nos levaria a permanecermos caídos, segundo um monge inglês, um tal de Beda, que viveu aí em 672 depois de Cristo, haveria então três caminhos para o fracasso. Seria o primeiro deles, não ensinar o que se sabe. Isso seria aí um egoísmo. Não praticar o que se ensina. Isso seria um belo exemplo de hipocrisia. E não perguntar o que se ignora. Revelando aí essa pessoa ser uma pessoa soberba, presunçosa ou prepotente, né? O que então seria essas três coisas? O egoísmo é o amor exagerado aos seus próprios interesses. É um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando ciúme, que quando exagerado torna-se uma paranoia. Ao contrário, Jesus ensinava absolutamente diferente. Ele nos ensina o que? O altruísmo, não o egoísmo. O altruísmo é um comportamento de quem tem amor ao próximo, que é abnegado e solidário aos outros. A outra coisa seria a hipocrisia, que é não ensinar ou não fazer o que se ensina, né? O hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa de forma diversa. Ele é o dissimulado, ele dissimula a sua verdadeira personalidade e faz crer que tem, por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira identidade, ele faz crer que tem qualidades ou sentimentos que não possui. É o fingido, é o falso, o simulado. Jesus, muitas vezes em seus ensinamentos, dizia para não sermos hipócritas. O outro ponto é dos prepotentes, né? O não perguntar o que se ignora, ser aí autossuficiente. Estes são, na verdade, os inseguros. Eles têm grandes problemas de autoestima e utilizam uma armadura de superioridade para esconder as suas fragilidades. Aqueles que são inseguros de suas qualidades não têm a necessidade de se autoafirmarem a todo tempo, porque têm consciência de quem são e de quem não são. Essas são as pessoas seguras, né? Bom, invertendo então a lógica do monge e tomando como base os ensinamentos de Jesus, a gente elabora então três passos para o sucesso. Em vez de ser três caminhos para o fracasso, três passos para o sucesso, que são ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Então vamos ver rapidamente o que a gente trabalhou nesse aspecto. Ensinar o que se sabe é um comportamento que denota generosidade mental. É uma pessoa altruísta, é preocupado em transmitir o bem, em transmitir a boa nova. Por isso, alinhe a sua vida de modo que você possa constantemente ensinar os princípios da palavra de Deus. Bom, mas para ensinar os princípios da palavra de Deus, você precisa conhecê-la. Você precisa então ler, estudar a Bíblia. E então ensine para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu vizinho, ensine a palavra do Senhor. E isso a gente vê também em Josué 1,8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Não se afaste dos ensinamentos da palavra do Senhor e ensine a palavra do Senhor. Segundo ponto, praticar o que se ensina. Isto é ter coerência ética. Viva de forma exemplar. Dê um bom testemunho em tudo o que você fizer. Seja padrão de honestidade.
Viva na liberdade que Cristo te deu, mas tenha consciência de que essa liberdade não pode ser usada para fazer tudo o que bem lhe agrada, pois você é livre para viver da melhor forma que agrade a Deus, já que viver de outra forma seria hipocrisia. É hipocrisia da sua parte, da minha parte, não viver da forma que agrada a Deus, pois nós fomos chamados para sermos um povo de Deus e o povo desse Deus, de um Deus que é totalmente santo. Para tanto, Jesus inúmeras vezes nos advertiu para não sermos hipócritas, né? Falarmos de uma coisa, ensinarmos uma coisa e não vivermos de acordo com esses ensinamentos. E ele diz lá em Mateus 23:14: Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Lucas 11:42. Que aflição os espera, hipócritas fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e das ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer estas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Mais um versículo que Jesus adverte, Mateus 23:27. Ai de vocês, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a podridão. O último, Mateus 23:25. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, tenham o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você tem domínio próprio em todas as suas ações? Ao comer, ao beber, ao dormir, ao se embrenhar aí na internet horas a fio, gastando tempo muitas vezes inútil. Você tem domínio próprio de deixar o seu celular e deixar ele de lado para se dedicar às outras coisas, não se importar mais com o celular? Você tem domínio próprio? Jesus te adverte a isso. Pratique então perguntar o que se ignora. Terceiro aspecto. Denota humildade intelectual, virtude que Paulo já advertia os cristãos em Roma, dizendo assim: não sejais sábios em vós mesmos, está lá em Romanos 12, versículo 6. E Jesus, muito tempo antes aí de Paulo, já também recomendava: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus, está lá em Mateus 18, 4. Pratique então estas virtudes, né? Perguntar o que se ignora, ensinar o que se sabe e praticar o que se ensina. Pratique essas virtudes e fuja da aparência do mal. Aceite esse desafio, coloque em prática esses princípios em sua vida. Busque fazer o seu melhor, assim como o pregador lá no livro de Eclesiastes dizia, Eclesiastes 9:10. Sendo assim, tudo quanto vier à sua mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. E mais para frente, lá nos ensinamentos de Paulo, ele diz assim na carta aos Colossenses 3:23. E tudo quanto você fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E no versículo Paulo, ele acrescenta um elemento racional a esse fazer. Você tem que ser consciente disso. E ele faz assim: conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da sua herança, que é Cristo o Senhor. É Cristo o Senhor que é quem nós servimos. Então, faça o seu melhor. Ensine a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e seja humilde de coração. É isso que eu queria deixar para você hoje. Fique com paz, fique em Deus e até a próxima quarta-feira.